Bom dia a todos, meu nome é Giovanni Begossi, atualmente eu sou presidente da União de Debates Competitivos do Rio Grande do Norte e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre argumentação, construção de caso e um pouco de interpretação de moção, que é importante para você construir um bom caso. Quando eu cheguei em Portugal, eu passei um ano lá em Coimbra, no intercâmbio, e eu já tinha participado do debate competitivo aqui no Brasil, tinha ganhado um torneio aqui, e fiquei sabendo que tinha uma sociedade de debates logo lá na minha cidade, a SEDUC, Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra, e eu falei, opa, claro que eu tenho que conhecer e conferir o que eles fazem lá. Fui para o debate treino, primeiro debate treino que eu cheguei lá, falei, ok, eu ganhei um torneio aqui no Brasil, eu tenho que mostrar como é que se faz lá no Brasil. De certa forma, eu sou o representante do Brasil aqui nesta sala, não posso fazer feio. Então eu cheguei lá e dei um discurso lindo, um discurso de ganhar debates aqui no Brasil, um discurso que eu citei desde Ariano Suassuna, Bertold Brecht, coisa poética, e fiquei em quarto lugar. E eu nunca vou esquecer o que o futuro presidente da Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra iria dizer, o Ricardo Schuller. Ele chegou para mim no fim do debate e falou, Giovanni, ninguém aqui duvida do seu conhecimento de mundo, mas isso aqui não é public speaking, é debate competitivo. E essas palavras ficaram na minha cabeça e eu fiquei com uma postura um pouco de, ok, challenge accepted, já que é um modelo um pouco diferente, que obviamente eu não sou tão bom nele, eu quero aprender as regras e quero me dar bem também. E foi assim que eu estava indo nos debates treino, participei do meu primeiro torneio, mais ou menos um mês depois de ter começado a debater lá. Primeiro torneio lá fora. E foi o Open do Minho, no norte de Portugal, em 2016. E o que aconteceu foi, eu tinha uma dupla, que também estava um pouquinho no início, e primeiro debate. A gente chegou lá, confiante, fez o nosso caso. Ok, talvez não tenhamos ficado em primeiro, mas fizemos uma argumentação interessante. Quarto lugar. Ok, vamos respirar, vamos pegar feedback individual. Como é que eu posso melhorar? Onde é que eu errei? Ok, agora eu entendi onde eu errei, agora a gente consegue um resultado mais positivo. Segundo debate, a gente foi lá, nossa, nesse debate, certeza, esse não tem erro, esse a gente conseguiu ficar em primeiro. Quarto lugar. Ok, feedback individual, onde que eu errei, onde que eu posso melhorar, ok. Terceiro debate. Quarto lugar também. E quando eu recebi esse terceiro, foram 3/4 lugares seguidos no meu primeiro torneio, então eu fiquei assim, será que eu tenho esse nosso debate competitivo? Será que é pra mim isso? E eu fiquei um pouco desanimado, confesso, já não tinha mais chance de fazer break, que é passar para fase eliminatória, né? Da classificatória para eliminatória. E eu fiquei um pouco desanimado. E depois a gente conquistou um segundo lugar, que não foi também essas coisas. E na quinta ronda, a gente caiu na sala mais difícil até então. Uma sala com pessoas ali que nos anos seguintes iriam estar sempre pontuando ali nas finais de campeonatos em Portugal. E nós éramos notoriamente a dupla menos experiente da sala. E no fim do debate, na verdade a ronda foi fechada, a gente ficou sabendo no social à noite o resultado. E falaram, ok, vocês ficaram em primeiro lugar. E isso foi uma fagulha de esperança. Poxa, a gente ficou em primeiro. Foi o meu primeiro lugar na vida, lá fora no caso. E foi num torneio. E foi numa sala com pessoas mais experientes. Então eu percebi, ok, é possível. É algo que a gente consegue evoluir e com algum treino nós conseguimos colher os resultados. Daí surgem duas coisinhas que eu queria falar antes de começar efetivamente a formação. A primeira delas é, não tomem nada que eu falar aqui como verdade absoluta. Porque, na verdade, são as minhas impressões sobre coisas que eu aprendi e aplico nos debates e, na minha opinião, dão certo. A segunda coisa que eu queria falar antes de começar o tema da formação é que a tentação é muito grande de abordar vários tópicos
porque é raro ainda a gente estar fazendo esse tipo de formação por vídeo, mas em nome da objetividade, para não ficar algo superficial, tive que restringir bastante, e por isso não vamos poder falar sobre coisas muito interessantes como faz um bom primeiro-ministro, como fazer um bom líder da oposição, um bom whip, uma boa extensão. Então fica uma dica aí para próximas formações. E queria deixar registrado um agradecimento a algumas pessoas que contribuíram muito para a minha carreira, digamos assim, enquanto debatedor. Claro que eu não consigo citar todo mundo, mas eu quero registrar esses nomes e, através desses nomes, abarcar todo mundo que de alguma forma me deu um feedback estendido, individual, me deu alguma dica, ok? Agradecimento a André Carvalho, Diogo Videira, Ari Ferreira da Cunha, Leonardo Baldan, Ricardo Chula, David Mourão e Duarte Canotilho. Essa lista não é taxativa. Eu costumo dividir os erros dos debatedores iniciantes em 4. O primeiro erro, ou melhor, a primeira dificuldade do debatedor iniciante é interpretar bem a moção. Já começa aí. Quantos debates eu mesmo fiquei completamente fora do debate porque eu li mal a moção. Eu não percebi o que a moção pedia de mim, quais eram os fardos, os burdens que a minha equipe tinha que defender, tinha que provar para ganhar o debate. Então essa é a primeira dificuldade, interpretar bem a moção. A segunda é gerar argumentos. Caramba, quantas vezes eu já não fiquei num prep time, a moção saiu, e eu ficava assim, olhando para a folha em branco e não vinha ideias. Então, para uma pessoa que está iniciando um debate competitivo é normal e realmente é uma dificuldade, gerar argumentos. A terceira dificuldade é explicar bem esses argumentos. Quantos debates? Nossa, não consigo nem lembrar de todos. Muitos em que eu pensei que eu tinha explicado bem o argumento, e daí na adjudicação o resultado não foi positivo, e falou: Giovanni, não foi bem explicado. Giovanni, você não explicou isso. Não foi bem explicado, não foi bem explicado. O que é um argumento bem explicado? A quarta dificuldade é ter visão de debate. Você já está lendo bem a moção, gerando argumentos, você está explicando com um certo grau de profundidade esses argumentos. Mas daí falta aquela coisinha chamada visão de debate, que é a noção do placar do debate. Você está vendo o debate, quem é que está ganhando até então? Opa, esse argumento que ele fez é um ponto importante, ele tem esse ponto. Se eu quiser ganhar o debate, eu preciso refutar esse ponto. Nossa, olha este ponto do meu colega, por exemplo, que é muito importante, que não foi refutado. Então eu, no meu discurso, vou pontuar que este ponto está de pé. Esse tipo de visão de debate, de saber quais são os argumentos centrais do debate, o que foi refutado, o que vale a pena refutar, é algo que a gente aprende com o tempo e é a quarta dificuldade do debatedor iniciante. Tem ainda uma quinta dificuldade, que já não é mais do debatedor iniciante, é do debatedor já um pouquinho mais avançado, que ele já superou aquelas 4 primeiras dificuldades, e daí surge a real dificuldade, que é você ter um bom engagement e ser comparativo no seu discurso. Imagine 4 casas que estão lendo bem a moção, estão trazendo argumentos importantes, explicando bem eles e com uma visão de debate espetacular. Como que você ganha nesse debate? Aí você precisa fazer engagement com os argumentos dos outros e ser comparativo e mostrar como que o seu argumento, por mais que o outro lado tenha mérito, o seu argumento naquele contexto é mais importante, ok? Esta formação vai abordar as 4 primeiras dificuldades. Esta formação se enquadra num contexto maior do Debate Camp Natal 2018, que foi um evento diferente promovido pela União de Debates Competitivos do RN, que tem a intenção de ser um ambiente em que as pessoas possam crescer em debate competitivo sem
a pressão e sem a tensão de um torneio, de um clima mais competitivo. E essa edição, que foi a primeira, nós tivemos alguns vídeos interessantes. Tivemos o vídeo do Bernardo Rabelo sobre a adjudicação e do Leonardo Baldan sobre a verdade dos discursos. Se você ainda não assistiu, confira, está no canal da UDC. E este vídeo se enquadra junto com estes nesse contexto de Debate Camp Natal 2018. 4 coisas nessa formação. Primeiro, interpretação de emoção. Segundo, argumentação e construção de caso. Terceiro, modelo, como fazer. E quarto, algumas dicas gerais dos and don'ts, que eu vou tomar um tempinho aí no fim do vídeo para talvez seja útil. Interpretação de emoção. Toda emoção, e eu estou generalizando para que vocês tenham essa noção que é a regra geral bem sedimentada, toda emoção ela tem 2 informações implícitas. A primeira informação é qual é o status quo. A segunda informação é que tem um problema nesse status quo. Como assim? Exemplo prático. Esta casa privatizaria os presídios. Exemplo de emoção. Qual que é o status quo? Para quem não sabe o que é status quo, é a situação atual, antes da moção, antes da mudança. Então o status quo é que os presídios não são privatizados. Senão, qual que é a lógica da moção? Então você já tem essa informação. Se a moção é esta casa privatizaria os presídios, o status quo é que eles não são privatizados e que existe um problema nesse status quo. O fato deles não serem privatizados faz com que, ou está relacionado a um problema. Então a moção, de certa forma, se propõe a ser uma solução para esse problema. E a identificação desse problema é justamente o framing, também chamado, você pode traduzir como enquadramento, talvez, mas o framing é quando a casa, determinada casa, vem e procura definir qual que é o problema no status quo que todos nós temos que nos atentar. Se for o governo, vai querer mostrar que essa moção resolve o problema no status quo. Se for a oposição, vai querer mostrar que piora o problema no status quo, ou que não ajuda. Ok. A oposição, nesse contexto. Quando o governo vem tentando pintar a moção como uma solução para o problema que ele identificou no framing, a oposição pode fazer algumas coisas. Uma das coisas que ela pode fazer é falar que o problema é outro, e daí ela vai estar fazendo um framing próprio, e mostrar como que, na verdade, a moção piora a situação nesse problema que nós temos que nos atentar. A segunda coisa que ela pode fazer é concordar com o framing do governo, só que discordar que essa medida é o meio mais apropriado para combater esse problema. E aqui já começa a surgir o burden da oposição de apresentar uma contramedida, uma contraproposta. E é muito importante que essa contramedida seja mutualmente exclusiva com a moção. O que eu quero dizer com mutualmente exclusiva? A moção e a contramedida da oposição não podem coexistir no mesmo universo. Ou é um ou é outro. Então percebam que o framing, na verdade, ele tem uma íntima relação com os fardos, com os burdens, que cada casa tem que provar, porque ele de certa forma define uma métrica. Ok, a métrica é uma forma de ler o debate. Ganha quem provar que essa moção então melhora este aspecto específico. E agora falando um pouquinho de espírito da moção. Essa noção que é um tanto abstrata, mas que é muito útil, extremamente relevante para compreender bem uma moção. Percebam que toda moção pede um debate. O Michelangelo, lá do renascentismo, quando ele fazia a escultura, o pessoal falava: caramba, Michelangelo,
muito massa essa sua escultura, viu? E o Michelangelo falava, pô, na verdade a escultura ela já estava dentro do mármore, eu só fiz revelar ela. Então, de certa forma, o trabalho do debatedor é revelar o debate que está ali por trás. Essa é a verdadeira arte do debatedor. E para isso é interessante que você capte bem o espírito da moção, ou seja, o debate que está por trás da moção. Quando os adjudicadores, ou quando a CA Team, no contexto de um torneio, criou a moção, eles criaram por um motivo. Não que necessariamente o que a adjudicação tinha em mente quando criou a moção tenha necessariamente que ser os argumentos que vão ser trazidos e que o adjudicador fica condicionado a se estava próxima ao que eles pensaram ou não. Nada disso. Mas quando eles criaram a moção, eles tinham uma ideia de um debate que estava ali por trás. Por isso que essa moção foi criada. Ela de alguma forma é relevante. As pessoas estão ou deveriam estar discutindo isso por algum motivo. Então, é interessante pensar por que as pessoas deveriam estar discutindo isso. Qual que é o debate que está por trás disso? Aí você está tentando capturar o espírito da moção. Isso é muito importante para você dar argumentos que sejam relevantes. Exemplo prático. Se existe uma moção que é esta casa prefere monarquias constitucionais a regimes republicanos. Existe essa moção. Isso é uma coisa. Agora peguem a mesma moção, só que sendo precedida do seguinte infoslide. Um infoslide sobre a história recente do Oriente Médio. Então já começa a mudar um pouquinho o espírito da moção. Você percebe que a moção está direcionada para determinado problema. Outro exemplo de como o espírito da moção é volátil e é útil tentar captar ele para ser mais relevante no debate. A moção, esta casa, enquanto mulher solteira, dormiria com o chefe para subir na carreira. Se você pensar muito bem, o foco ou o aspecto central desse debate acaba sendo feminismo. Só que se você mudar uma palavrinha, muda completamente o espírito da moção. Se fosse, em vez de esta casa enquanto mulher solteira, esta casa enquanto mulher islâmica, dormiria com o chefe para subir na carreira. O tema passa a ser mais puxado para a religião. Então é muito interessante você ler atentamente a moção, reler, escrever a moção, a não ser que ela seja muito grande, aí você tira uma foto. Mas ter essa atenção especial com a moção e tentar capturar o espírito dela. Agora, a importância de você fazer um framing. Um framing. Eu vou dar um exemplo prático que vai ajudar a vocês visualizarem tanto o que é o framing quanto a importância dele. No Open de Lisboa, não. No Lisbon Open 2016, foi um torneio internacional que ocorreu lá em Portugal. A semifinal foi: esta casa legalizaria o farming de animais em extinção. Aí tinha um infoslide falando o que era o farming, que é basicamente você criar com um propósito específico de matar e aproveitar as partes. Ok. O primeiro governo fez um trabalho interessante pintou um framing de que, ok, nós queremos que esses animais em extinção não estejam em extinção. A gente quer preservar essa pluralidade da fauna. E então nós queremos mostrar que esta medida acaba concorrendo para o fim que a gente quer de salvar esses animais da extinção. E daí eles quiseram mostrar como que isso vai diminuir, na verdade, a demanda por animais, por esse tipo de bem, decorrente de animais, por exemplo, decorrente de marfim. E a oposição queria mostrar mais ou menos que, na verdade, isso cria, não só mantém a demanda que já existe, como aumenta a demanda. Ok, esse foi o debate nas primeiras casas. Aí chegou a segunda casa do governo e disse: este debate não é sobre animais em extinção. Este debate é sobre a vida das comunidades que hoje sofrem na mão de milícias ligadas à caça ilegal.
Então, agora que ele fez esse novo framing e que ele quis provar que isso é mais importante, não que o primeiro governo não estivesse falando coisas importantes, mas o que o segundo governo ia falar é mais importante. E ele queria mostrar como que esta moção seria um desincentivo à caça ilegal, desestabilizaria essas milícias, melhoraria a vida dessas pessoas no longo prazo. Então, percebam que ao fazer isso, ele já está automaticamente, se ele for bem sucedido em mostrar a relevância do reframing, ele vai ser muito bem sucedido em deixar os argumentos das primeiras casas automaticamente menos relevantes do que os dele, sem necessariamente ter que refutar um por um. Beleza. Isso foram algumas noções introdutórias de interpretação de moção. Agora, argumentação e construção de caso. Existem alguns tipos básicos de argumento. Isso é algo que você aprende na primeira formação sobre argumentação e que é muito útil você ter em mente, porque você parte daí. A partir do momento que você aprender, na verdade eu vou falar de tipos de argumento, depois eu vou falar de um pouquinho de análise de stakeholders. Quando vocês aprenderem, ou melhor, decorarem essa questão de análise de stakeholders e os tipos de argumento, nunca mais vocês vão ficar nervosos com uma moção. Nunca mais você vai ter aquele frio na barriga de será que vai vir uma moção que eu não sei gerar nenhum tipo de argumento? Não vai ter mais essa preocupação. Então, muita atenção nesses pontos. 5 tipos básicos de argumento: necessidade, legitimidade, eficácia, moralidade e custo-benefício. Vamos a cada um deles. Necessidade. Aqui, o governo quer mostrar que a medida é necessária para resolver o problema. Por necessária, eu quero dizer que não existe nenhuma outra medida que resolve o problema. Já a oposição vai querer mostrar a desnecessidade, ou seja, que existem outros modos de resolver esse problema que não trazem as consequências gravosas que essa moção traz, ou ainda por cima, que na verdade a gente nem precisa resolver esse problema porque ele não existe. Exemplo prático. Esta casa baniria o cigarro. Percebam que banir é uma coisa muito grave. Então o governo tem que mostrar a necessidade de uma medida tão gravosa para a liberdade dos indivíduos como banir o cigarro. E aqui a oposição vai querer bater muito nisso. Será que eu não consigo... Só um instantinho que estão ligando aqui. O que eu faço? Curitiba. Pronto? Tá. Então, a oposição vai bater muito nisso. A oposição vai querer mostrar existem outros modos menos gravosos para a liberdade dos indivíduos que conseguem atingir o fim que o governo... resolver o problema que o governo coloca sem ter que banir. Por exemplo, através de campanhas conscientizadoras, através do que a OMS mesmo definiu na Convenção Internacional e que hoje é o status quo da questão da venda de cigarros, que não pode ter propaganda de cigarro aberta, que não pode vender cigarros para menores de 18 anos, que o cigarro, a caixa de cigarro vem com aquelas imagens horríveis. Tudo isso são medidas que são menos gravosas do que banir. Então o governo vai querer mostrar como que na verdade essas medidas não são suficientes, a oposição vai querer mostrar que essas medidas são suficientes. Necessidade. Legitimidade. A legitimidade está ligada ao ator que está promovendo a mudança ser o mais ideal ou não para promover aquela mudança. Exemplo. Lembram aquela moção que eu disse que foi o primeiro lugar no torneio, lá no Open do Minho? Pronto, essa moção é um bom exemplo de legitimidade. A moção tinha 4 slides, um pouco grandes, mas o espírito dela era o seguinte: você era um médico e você tinha um paciente. Esse paciente se chamava João e ele era soro positivo. Não sabia disso.
Os pais sabiam. E escolheram esconder do filho que ele era soropositivo. E o João te confessa que ele pretende manter relações sexuais com o namorado nos próximos dias. E você tá nessa situação. E daí eu acho, não tenho certeza, que tinha um infoslide falando que se você contasse a verdade, você perderia ainda a sua licença médica. Não lembro agora se isso era um infoslide ou era um argumento utilizado pela oposição. Mas daí a moção era: esta casa, enquanto o médico contaria a verdade para o João. E um dos argumentos utilizados pelo governo foi a legitimidade do médico para... Na verdade, foi quase em sede de refutação, porque a oposição quis falar: a legitimidade para contar a verdade é dos pais, porque são os pais que têm esse direito, essa prerrogativa de dizer como o filho deve ser criado. Eles que sabem o que é melhor para o seu filho. Já o governo quis mostrar duas coisas. Que a legitimidade do médico adivinha do juramento de Hipócrates, em que ele jurou proteger a vida, e a partir do momento que ele entrou num contexto em que uma vida estaria em risco pela sua omissão, ele deve agir. E a gente quis atacar a legitimidade dos pais. Quis dizer, ok, os pais eles têm essa legitimidade, mas eles perderam essa legitimidade a partir do momento em que eles foram negligentes e, por esconder a verdade do filho, colocou em risco a vida de várias outras pessoas. A saúde, melhor dizendo, de várias outras pessoas, porque o próprio João não vai tomar os mesmos cuidados com relação a toalhas e cortes e aula de educação física na escola. A própria escola não vai ter o mesmo cuidado com relação a uma potencial transmissão do vírus. Então, a negligência dos pais fizeram eles perderem a legitimidade. Então, este é um argumento interessante. Legitimidade. Também está em moções de relações internacionais. Você pode brincar aí com atores internacionais. Qual que é o mais interessante que atue, a ONU ou outra organização internacional. Eficácia. A eficácia está ligada a se a moção funciona ou não funciona. Se ela resolve de fato o problema ou se ela não resolve o problema. Exemplo prático. Moção da semifinal do primeiro campeonato mundial de debates em língua portuguesa. Aconteceu em abril de 2018, lá em Cascais, distrito de Lisboa, Portugal. E a moção foi o seguinte. Tinha um monte de infoslide, uns infoslides gigantes. E o espírito desse infoslide era basicamente introduzindo uma noção de zonas políticas especiais. O que são essas zonas políticas especiais? São territórios dentro de países em desenvolvimento que vão ser, de certa forma, emprestados ou alugados para países desenvolvidos, que eles vêm, ficam um tempo, como se fosse um contrato de locação, e fazem o que eles quiserem aqui e depois voltam. Ou então renovam o contrato, isso aí depende do país que está alugando, né? País arrendatário, como eles chamam. Esse era o espírito dos infoslides. Mas tinha outros detalhes que não vem ao caso aqui. E a moção era: esta casa acredita que toda ajuda ao desenvolvimento deve ser feito através de zonas políticas especiais. Então, nasce aqui um burden muito óbvio para o governo. Eles vão identificar um framing, ou na verdade vão identificar um problema no framing, e vão ter que mostrar que esta moção resolve esse problema do framing. E a gente era primeiro governo, eu e o André Carvalho, a gente tentou pintar a ideia de que, ok, o próprio fato de o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil, ser um país eufemisticamente classificado como em desenvolvimento, ou você pode falar um país de periferia, nessa noção centro-periferia. O próprio fato do Brasil não ser um país de primeiro mundo, para usar um termo que eu acho que não é politicamente correto para o debate competitivo,
já é algo ruim e a gente quer corrigir isso. A gente quer corrigir essas mazelas do colonialismo. E então a gente queria mostrar que esta medida, que esta moção, ela funcionava com relação a isso. Então a gente queria mostrar a eficácia dessas zonas políticas especiais e a ineficácia dos atuais meios de ajuda ao desenvolvimento. E a oposição queria mostrar a eficácia dos atuais meios de ajuda ao desenvolvimento, por exemplo, verbas, né, financiamento em sede de organizações internacionais, fundos, e mostrar a ineficácia dessa medida da zona política especial. Ok. Moralidade. Moralidade é algo que para quem não é do movimento do debate competitivo, às vezes a gente fica até com trauma, né? Ah, seu falso moralista. Na verdade, moralidade é uma coisa muito bonita, se você for parar para pensar, e tá ligado a o que é a coisa certa a se fazer na essência. Você se pergunta o que é a coisa certa a fazer, independentemente mesmo das consequências que isso vai trazer. Ok. Um exemplo prático de como vocês podem utilizar, ou melhor, de como foi utilizado o argumento da moralidade no contexto de um debate. Moção das quartas de final do Mundial de Debates Competitivos, WDC, de 2016. Inclusive o link está na descrição, porque é um debate que vale muito a pena ser assistido, principalmente os dois discursos do primeiro governo e os dois discursos da segunda oposição. Se você tiver com pouco tempo, primeiro discurso do primeiro governo, ou seja, do primeiro-ministro, e o primeiro discurso da segunda oposição, ou seja, do membro da oposição. Vale muito a pena. E a moção era: esta casa, era em inglês, eu traduzi aqui, esta casa apoia a criação de um estado cessionário negro dentro do território dos Estados Unidos da América, a criação do qual será apoiada pelo governo americano. O que essa moção quer dizer? Está aqui os Estados Unidos, você vai pegar um território aqui dos Estados Unidos, um estado, por exemplo, mas vai pegar um território aqui dos Estados Unidos, pronto, esse território agora não faz parte mais dos Estados Unidos, é outro país, é um país só de negros, e isso é bom. Essa é a ideia da moção. Parece maluco, não é? O argumento, primeiro argumento e principal argumento da primeira oposição, que inclusive foi quem ganhou o Mundial desse ano, foi a equipe de Harvard A, eles quiseram usar um argumento moral. Eles falaram sobre o princípio da reparação, que esta reparação, para ser justa, ela deve ser diretamente proporcional ao dano que prejudicou esse estado inicial de igualdade. E qual foi o dano sofrido pela população negra nos Estados Unidos? Começa quando os negros foram retirados de suas nações e jogados em barcos e forçados a trabalhar nos Estados Unidos. E você não podia sair do seu estado, muito menos do seu país. Então, o primeiro crime que foi cometido contra essa população foi negar o direito a uma nação. E depois ele constrói mais em cima disso, fala que além de ser negado o direito a uma nação, essa população foi desempoderada, ele usa o termo disenfranchised, acho que é uma tradução grosseira, desempoderado ao longo do tempo, porque você não tem representação democrática nos órgãos eleitos, você pratica roubo ativo contra essa população, porque você taxa essa população através de impostos e não dá em retorno o sistema de saúde, a educação que é falível, que é ruim nos distritos que são de maioria negra. Então, eles identificam esses males como algo que requer, em princípio, a reparação na forma de um Estado. E perceba que nenhuma outra medida, como dar mais dinheiro, responde de modo tão direto a essa injustiça que foi cometida contra essa população como um Estado.
que não independe, ou melhor, não está na nossa mão saber se vai dar certo ou não esse Estado, mas eles têm direito a um Estado que eles achem que vai funcionar para esta comunidade. Então esse foi o argumento moral do primeiro governo, e foi um argumento muito bom, simplesmente. Ok, custo-benefício. Custo-benefício é um argumento muito divertido, porque é um argumento econômico. Você basicamente quer dizer que, ok, os nossos recursos estão sendo melhor aplicados se a gente fizer essa moção, se a gente fizer essa medida. E a oposição vai querer mostrar que, na verdade, o custo-benefício dessa medida é ruim. Ou seja, você está tendo mais custos do que os benefícios. Existem outras medidas, você tem mais benefícios com menos custos. É também uma moção, um tipo de argumento que você consegue brincar com longo e curto prazo. Ou seja, ok, no curto prazo nós vamos ter um custo, mas os benefícios no longo prazo são excelentes. A oposição vai querer falar, ok, pode ter benefício no longo prazo, mas o curto prazo é desastroso demais, a gente não vai conseguir chegar nesse longo prazo. É bem versátil esse argumento do custo-benefício. Um exemplo, moção de segunda ronda do primeiro campeonato mundial de debates em língua portuguesa, que eu já referi antes. Esta casa preferiria viver em um mundo em que o Estado apoiaria a expansão de campeões nacionais em detrimento do surgimento de pequenos negócios. Aí tinha um infoslide explicando o que eram campeões nacionais, que na verdade são empresas tão grandes de um país que elas estão hábeis a competir internacionalmente. São tipo as empresas mais importantes de determinado país. Então o que é o argumento do custo-benefício aqui? A gente quer mostrar que é melhor o Estado investir nesses campeões nacionais, que isso vai gerar mais benefícios do que investir no surgimento de pequenos negócios. Ou seja, custo-benefício. E o argumento do primeiro governo foi que, na verdade, esse investimento nos campeões nacionais iria criar acirrar a competição em nível global. Essa competição em nível global, aumentando a concorrência, diminui o preço globalmente, que daí um efeito cascata ia diminuir o preço. Enfim, o stakeholder mais importante, que seria justamente os pequenos negócios, seriam melhor, os seus interesses seriam melhor defendidos através dessa moção que não investe neles, mas investe nos campeões nacionais. Interessante isso, né? Ok. Esses foram 5 tipos de argumentos: necessidade, legitimidade, eficácia, moralidade, custo-benefício. Decorem isso, é muito útil nos debates. Além disso, tem outra sigla não, porque não falei uma sigla daqueles outros, mas tem uma sigla que também te ajuda a pensar em argumentos. Essa sigla é engraçado, que te ajuda a lembrar também. É SPERM. Isso, SPERM. S-P-E-R-M. O que isso quer dizer? Social, Political, Economic, Religious and Moral. Então, é interessante, porque você lembra dessa palavra e você já consegue... Opa, tive um start aqui. Quais são os efeitos sociais dessa moção? Quais são os efeitos políticos, os efeitos econômicos, os efeitos na comunidade religiosa? Qual é a moralidade disso? Então, SPERM, lembrem disso. Isso foi tipos de argumento. O que é um bom argumento? Isso também é algo que você aprende logo no início. Costumam dizer que um bom argumento é aquele que é relevante, impactante e plausível. O que é um argumento relevante, impactante e plausível? Relevante é porque ele toca nos pontos centrais do debate. Então, entre argumentos que estão aqui neste espectro de relevância, eles estão bem aqui no meio. Eles tocam no ponto nevrálgico da questão. É um argumento mais relevante possível. Impossível de ser desconsiderado, de não ter um engagement com esse argumento se alguém quiser ganhar o debate. Impacto. O seu argumento ele tem que ser impactante, ou seja,
ele tem que ter consequências óbvias e muito importantes, e do tipo que a oposição ou o outro lado não pode ignorar o seu argumento e nem pode falar, ok, a gente até aceita esse argumento, vai acontecer, só que o impacto disso é tão baixo que não vale a pena a gente se preocupar com isso. Pelo contrário, na lógica do custo-benefício, a gente está disposto a admitir esse custo, é um trade-off, como a gente chama, para colher esses benefícios. Você quer ter um argumento impactante, então. Plausibilidade. Plausibilidade está ligado ao seu argumento ser logicamente construído, uma cadeia lógica de ideias, um passo a passo, em que não existe nenhum salto lógico aí, em que, ok, eu estou falando e de repente vai acontecer uma consequência gigante que não ficou muito claro como que essa consequência vai se dar, não existiu essa ligação, então esse argumento não é plausível. Existiu uma moção do Centrale Open em Paris, 2016, e a moção era: esta casa conferiria direitos humanos a qualquer máquina que passasse no teste de Turing avançado, salvo engano. E o teste de Turing avançado é quando um ser humano ele não consegue distinguir uma máquina de um ser humano em uma conversa com ela. E daí a oposição quis pintar um quadro de que isso geraria o fim da humanidade, porque as máquinas iam matar todo mundo. O que é até um lado interessante de você levar o debate, porém, através da argumentação que foi trazida, não foi algo plausível no contexto daquele debate. Houveram muitos saltos lógicos. Além disso, além de um argumento relevante, impactante e plausível, você quer ter um argumento bem explicado, claro. Mas o que diabos é um argumento bem explicado? Não existe uma fórmula, mas existe algumas ideias do que é um argumento bem explicado. Eu vou dar aqui 4 passos de um argumento que você pode considerar ele bem explicado. O primeiro passo é a afirmação, o segundo passo é a explicação, o terceiro passo é a ilustração e o quarto passo é o resumo. A ligação. Vamos lá. Afirmação. O que você quer dizer com afirmação? Você vai dizer o seu argumento. Você vai afirmar ele na forma de claim mesmo. Este é o argumento. Agora você vai explicar ele. No fundo, você vai fornecer análise sobre essa sua ideia inicial. Muito importante. Depois, é interessante que você traga um exemplo para mostrar a evidência no mundo real, na prática, de que essa sua análise ela corresponde à realidade. Então você vai dar um exemplo que também serve para fins de didática, para a adjudicação perceber o seu argumento. E depois você vai fazer a ligação. O que é a ligação? Você vai mostrar por que isso é importante. Num termo que é o usual, um pouquinho talvez, lá fora, why the fuck should I care? Para o seu argumento. Afinal de contas, por que é importante você pensar nisso? Exemplo prático. Afirmação. Numa moção que seria: esta casa legalizaria a eutanásia. Afirmação. Direito à vida. Explicação. Todo direito pressupõe uma escolha. Caso o sujeito não tenha uma escolha, não se trata mais de um direito, se trata de um dever. Exemplo. Eu tenho o direito de me expressar, mas eu posso optar por ficar em silêncio. E ligação, é por isso que é importante, na verdade é por isso que nós temos que legalizar a eutanásia, porque todo sujeito tem o direito à vida e não dever à vida, e ele deve ter o direito de escolher exercer ou não o seu direito à vida. Ok. Simplisticamente,
para mostrar esses passos dos argumentos. Mas, no fundo, o que você vai fazer na prática? Vamos lá. Você não vai... Ok, prep time, vamos lá. Argumento 1, afirmação, explicação, ilustração. Não é bem assim na prática. Mas essa noção é bom ter ela na cabeça, porque realmente faz sentido. Ok, não basta eu afirmar o argumento, eu tenho que explicar. Pô, é ótimo eu dar um exemplo. É mais que ótimo eu mostrar a importância desse meu argumento. Então, fiquem com isso na cabeça. E uma dica geral é, um argumento, para ser bem explicado, necessita de 2 a 3 minutos, no mínimo. Se um argumento tem menos de 2 minutos de explicação, geralmente não é um argumento bem explicado, ok? Análise de stakeholders. Ok, agora vocês já sabem os tipos de argumento, já sabem o que é um bom argumento, já sabem o que é um argumento bem explicado. Agora, introduzindo uma técnica que se chama análise de stakeholders. O que é um stakeholder? E como que isso vai te ajudar na construção de um caso? Stakeholders são qualquer pessoa, ou grupo, ou indivíduo, ou estado, organização social, organismo internacional, qualquer coisa que seja afetada pela moção, seja positivamente, seja negativamente. Então são interessados no resultado daquela moção. E isso é muito interessante para ser utilizado no debate. Você analisar, ok, esta moção impacta quem e de que modo? Se você for governo, você vai querer identificar um stakeholder que é importante, você se preocupa com esse stakeholder, talvez porque é o stakeholder mais vulnerável nesse contexto, e como a moção ajuda, melhora a situação dele. A oposição vai querer mostrar que na verdade é outro stakeholder mais importante, ou que este stakeholder mesmo, na verdade, tem sua situação piorada com a moção. Exemplo prático de como a análise de stakeholders pode ser utilizada em um debate. Moção interessante, utilizada na primeira ronda do torneio anual de debates da Sociedade de Debates da UFRN, SDD-UFRN, 2018. Esta casa defende a existência de uma princesa da Disney lésbica. Ok. Um argumento trazido pela oposição, ou seja, combatendo a ideia de uma princesa da Disney lésbica, era qual que seria o impacto desta princesa da Disney lésbica, em crianças héteros, crianças heterossexuais, e em crianças gays. E qual que seria... E daí, no fundo, as crianças heterossexuais teriam uma visão romantizada dessa princesa lésbica, e essa visão romantizada, que é característica dos contos de fada, não tem uma ligação muito forte com a realidade, porque é muito simplificadora. E isso teria uma consequência ruim. E a consequência ruim também para as crianças gays é que elas teriam uma falsa percepção de como o mundo trata as pessoas gays, porque por ser um conto de fada é algo que é mitigado, é algo que é ilusório, é algo que tende a ser mais feliz, e poderia criar falsas expectativas com relação ao como essas crianças seriam tratadas no futuro. Isso teria consequências no desenvolvimento da personalidade dela, de não estar preparada para a brutalidade, digamos assim, da realidade. E, enfim, isto são exemplos de como que você consegue fazer argumentos interessantes, analisando quem que é impactado por esta moção e de que modo. Ok, então a gente falou, essa parte de stakeholders conclui a argumentação e construção de casos. Agora, brevemente, um pouquinho sobre modelo, porque é algo importante e dá força ao teu caso. Um modelo é um passo a passo prático de como uma determinada medida vai ser implementada. Então, vejamos no exemplo, vai ficar mais fácil de entender a importância do modelo.
Esta casa legalizaria a utilização de castigos corporais nas escolas. Nossa, estranho, né? Um modelo em 5 partes. Em primeiro lugar, a força vai ser limitada, não sei o que é aqui, em espancamentos. Segundo lugar, será feito em sala separada, para não haver public shaming. Em terceiro lugar, não vai ser o professor a bater. Em quarto lugar, uma enfermeira controla o processo. E em quinto lugar, haverá acompanhamento psicológico. Agora vamos ao meu primeiro argumento. Então perceba que o modelo ele vem antes da argumentação e não é um argumento em si, mas é um passo a passo prático de como aquela moção funcionaria para proteger aquela moção dos combates, das contra-argumentações, das refutações mais óbvias. Então você está fornecendo ali um bom arcabouço para que o debate ocorra. Então você não quer ganhar um debate no modelo. Não é assim que funciona. Mas um bom modelo deixa o debate também bom. Porque se o modelo foi bom, o primeiro-ministro foi razoável e fez um modelo interessante, provavelmente a oposição não vai perder tanto tempo combatendo o modelo. Porque o modelo é como se fosse uma premissa do debate. Mas às vezes também se combate o modelo, principalmente quando ele não é tão bom. Outro exemplo. Lembram aquela moção do Estado Cessionário Negro, que eu falei sobre o argumento moral? Pronto. O primeiro-ministro trouxe um modelo. Primeiro ele fez um framing, falando sobre como que o status quo é injusto com relação à população negra, e como que eles querem dar um Estado. E como é que isso vai ser feito? Um modelo em 3 partes. Em primeiro lugar, será um Estado rico em recursos naturais e bem localizado. Em segundo lugar, o governo dos Estados Unidos da América irá prover a expertise técnica e o financiamento para o orçamento nos primeiros anos. Em terceiro lugar, terá o status de qualquer outra nação, será reconhecido internacionalmente, as pessoas podem obter dupla cidadania, pode assinar tratados internacionais, etc. Aí ele faz depois o flagging, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Mas percebam então como o modelo ele deixa o debate mais agradável. Porque, ok, é claro que você quer dar um Estado que seja bem localizado minimamente e que seja rico em recursos naturais. Do que adianta você dar um Estado, tipo, o pior Estado dos Estados Unidos? Não que exista um pior Estado, mas... E não que os Estados Unidos seja tudo isso também. Mas vamos supor que você dê um Estado que não supra as necessidades que você quer combater, a falta delas, com a moção. Então você quer dar um Estado que resolva esses problemas. Então é interessante esse modelo. Ok. Compreendido essa fase do modelo, a formação também não é interessante que seja muito longa, é interessante que dure menos de 1 hora. Então eu vou falar rapidamente algumas dicas gerais, alguns don'ts and don'ts do debate competitivo, na minha opinião. Primeira dica: estrutura do discurso. A dica que eu dou é que você faça um framing, depois você apresente seu modelo. Se você for primeiro-ministro, né? Se você não for primeiro-ministro, você tira essa parte do modelo. Você faz um framing. Sim, o framing é mais para os primeiros discursos, né? Tanto primeiro-ministro, líder da oposição, membro do governo, membro da oposição. Então, framing, modelo, se você for primeiro-ministro, flagging, depois refutação e análise e depois meta-análise. Flagging, o que é flagging? Flagging é você dizer o que você vai fazer antes de fazer. Então, eu fiz um pouquinho de flagging até agora na minha formação. Falei, o que a gente vai ver? Vai ver interpretação de moção, argumentação, construção de caso, e vai ver algumas dicas gerais. Ok. Quando eu fui passar um modelo em 3 partes, já adiantei que vão ser 3 pontos. O flagging é você nortear as pessoas que estão ouvindo do que vem por aí. Então você fala 2 argumentos no meu discurso. Em primeiro lugar, isso vai ser, do ponto de vista moral, isso é a medida certa a se fazer. Em segundo lugar, as consequências práticas disso também são positivas. Então, um flagging é interessante para o educador mesmo também compreender melhor a estrutura do seu discurso.
Daí você fala, mas antes disso, uma breve refutação. Se você não for o primeiro-ministro, claro. E também se você não for o whip. Porque você só vai fazer quase refutação, né? Você não vai trazer argumentos novos, pelo menos. E então, antes disso, uma breve refutação. 5 pontos de refutação. Ponto número 1. Essa dica de pontuar também sempre funciona. Ganha em persuasão e em organização. Não que isso esses sejam critérios que são bem por si só e que vão te dar pontos porque foi organizado. Mas um argumento bem organizado, ele passa melhor. Ele entra melhor na cabeça do adjudicador. É isso que eu quero dizer. Beleza. Depois você vai fazer análise, né? Depois que você fez os 5 pontos de refutação, análise. Dá os seus argumentos. E depois é interessante que você faça meta-análise. O que é uma meta-análise? É uma análise sobre a análise. Você está mostrando, olha, perceba a sofisticação argumentativa disso em comparação a este argumento da outra casa. Perceba como este argumento ele é mais importante do que este outro. Então, no fundo, você está analisando a análise que foi feita no debate. O nome disso é meta-análise. Depois, dica de estrutura do discurso foi essa. Depois, prep time. No prep time, um modelo muito básico de prep time é o seguinte. E isso é só uma dica, principalmente para quem está iniciando, não é uma fórmula. Nos primeiros minutos, 2, 3 minutos, uma espécie de brainstorming individual. Você está pensando sozinho e, jogando argumentos. Geralmente esse brainstorming individual é precedido de alguma dúvida mais gritante sobre a moção, se alguém tiver uma dúvida. Vamos supor que alguém da dupla não sabe o que é determinado termo, ou não sabe nada sobre o tema da moção, então tira uma dúvida antes do brainstorming individual. Aí brainstorming individual, e depois um brainstorming coletivo, que você vai conversar com o seu parceiro e falar, e aí, o que você tem? Aí vocês vão elencando, pô, esse ponto é interessante, não tinha pensado nisso, esse ponto também é bom, e vocês vão montando um caso. E depois você, na segunda metade do prep time, vocês dividem mais ou menos a tarefa. Isso é mais importante se você for primeira casa, né? Primeiro governo ou primeira oposição. Divide a tarefa, eu vou ficar com esses argumentos, você vai ficar com esses, e começa logo a escrever, porque mais ou menos os seus pontos de análise, porque você vai falar daqui a pouquinho. Já se você for segunda casa, como o whip, ele nem pode trazer argumento novo, enfim. O whip e o membro, eles estão construindo o caso que vai ser trazido todo no discurso do membro. Então, os dois estão ali construindo um discurso e depois o whip vai meio que fazer uma adjudicação parcial do discurso, puxando a sardinha para o caso da dupla, não é? Da casa. Ok. Isso foi prep time. Uma dicasinha para quem talvez estivesse um pouquinho perdido, porque um prep time bem aproveitado é um prep time que o seu caso fica mais forte quando você aproveita bem o prep time. Você é eficiente no uso do prep time. Uso de folhas. Todo debatedor gosta de falar sobre folhas. Eu costumo ter uma folha do brainstorming. Eu anoto a moção, faço o brainstorming aqui e eu não levo essa folha para mesa, para o palanque, não levo essa folha para discursar. Aí eu tenho uma folha, geralmente por framing, aí uma folha para cada argumento e uma folha para refutação. Por que uma folha para cada argumento? Isso não é muito ecológico. Uma dica que uma vez uma pessoa me deu é que quando você tem um argumento por folha, você tende a explicar melhor esse argumento, porque você está só com ele aqui no seu campo de visão, você só está vendo ele, então você tende a passar mais tempo explicando e até mesmo vai gerando novas ideias na sua cabeça ao longo do novos pontos de análise, novos exemplos, enquanto você fala. Enquanto se você tiver mais de um argumento na mesma folha, você vai sentir a ânsia, mesmo subconscientemente, de pular para o próximo argumento. Porque, sei lá, nesse ponto aqui eu não estou muito seguro, tem um salto lógico, já pula para o próximo argumento. Então, quando você tem um argumento por folha, isso é mitigado. E quanto ao impacto ambiental, lembremos que é um esporte, e todo esporte utiliza materiais. Nosso material é a folha. Do mesmo jeito que na Copa do Mundo ninguém reclama que o jogador pega uma garrafinha de água e joga assim nele, nossa, que desperdício de água, não se está tão preocupado no debate competitivo com o uso de folhas.
E se você quiser uma argumentação ainda mais forte nesse sentido, eu acho que os impactos em longo prazo do debate competitivo na sociedade vão ter uma consequência ambiental mais proveitosa do que simplesmente não usar folhas. Ok. Outra dica com relação às folhas, última dica, prometo. Adoro falar de folhas. Anotem só as palavras-chave, não escrevam muito, só tópicos mesmo, com um bom espaçamento entre cada coisa e em letras em caixa alta, de preferência em letras grandes, porque você está aqui na frente e você bate o olho e já fala. Se você fizer uma letra pequena, difícil de compreender, você vai ter que se esforçar um pouquinho aqui para ler e já fica um pouco nervoso, talvez, perde um tempo. Show. Últimas dicas, gente. Esquecer demagogia. Isso é um ponto talvez polêmico. Ninguém gosta de ser demagógico. Porém, eu já vi muitos debatedores perderem um tempo precioso falando muita coisa, quando na verdade não estavam falando nada. E quando você faz isso no contexto de um debate competitivo, por exemplo, no contexto internacional, o adjudicador ele vai estar com a caneta pousada e não vai estar anotando nada. E aqui nessa parte da demagogia eu incluo falácia. Falácia, por exemplo, ad hominem. Você falar, ok, você é branco, você não pode falar sobre racismo. Isso é um argumento ad hominem, porque perceba, você está atacando a pessoa do debatedor. E não necessariamente pelo fato dele não ser negro, o argumento dele não faz sentido. Então você não está combatendo o argumento dele. A não ser que você queira fazer uma análise sociológica muito avançada aí. Mas por si só, o fato da pessoa não ser ou não fazer alguma coisa, ou não ter feito alguma coisa, vai implicar na ideia. Então não sejam demagogos. Eu já vi muito debate em que as pessoas passavam um tempo falando: nós estamos aqui, representantes eleitos, falando sobre esse tema de extrema relevância para a sociedade, este tema que tem impactos tão grandes para a democracia, e que este governo que é um governo reacionário, este governo que não merece receber este nome de governo que vem trazer essas ideias. A pessoa está falando isso, o adjudicador não está anotando nada, os outros debatedores estão assim, tipo, esperando, ok, qual que é o seu argumento? Isso não é tão raro entre debatedores iniciantes, pelo menos. Então, cuidado com isso. Não é exatamente o que é valorizado no debate competitivo. Outra coisa, não perder tempo com cumprimentos. Ou seja, já vi gente perder um tempo considerável, principalmente porque tem gente que gosta de falar devagar, falando, cumprimentando cada pessoa, cada membro, cada casa, cada adjudicador, a plateia, até quem está assistindo por vídeo em casa. E cara, não só você perde em impacto, é muito mais persuasivo quando simplesmente você começa com um framing bem impactante, como você está efetivamente e diretamente perdendo tempo. Porque aquilo você não vai receber a vitória porque você cumprimentou, mas você recebe a vitória pela sua argumentação e refutação. Então, se você está usando seu tempo para cumprimentar e não para argumentar, um tempo que poderia ser utilizado para argumentar e refutar mais e melhor, então provavelmente o seu uso do tempo não está sendo muito eficiente. Uma equipe mais experiente que vá logo por framing talvez te passe. Mas também eu reconheço que isso tem a ver com a cultura de debates no Brasil, que julga ainda, utiliza como critério de avaliação esse tipo de formalidade, de cordialidade. Eu não vou entrar nesse mérito. Já tivemos a formação sobre a adjudicação do Bernardo Rabelo, ele fala um pouquinho disso. Vamos tentar ser objetivos aqui. Não usar argumentos jurídicos. Essa é a penúltima dica.
Não usar argumentos jurídicos. Isso é um vício dos debatedores que fazem direito. Lembrem, que debate competitivo não é para pessoas de direito, é para qualquer pessoa. 2, lembrem-se que os adjudicadores são uma tábua rasa, eles não têm conhecimento específico sobre nada, então se você for utilizar um argumento jurídico, eu já vi gente falar que aquela moção é inconstitucional porque fere o artigo tal, inciso tal da Constituição, que por sua vez é uma cláusula pétrea através de uma hermenêutica teleológica. Você está afastando qualquer pessoa que não seja de direito do debate competitivo. Isso é uma coisa muito danosa, mesmo em princípio, no debate competitivo. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente debata com possibilidade de convencer o cidadão médio e não de ficar utilizando fetichismo de linguagem técnica, hermética, fechada para um leigo. Mas mais importante, um exemplo. Eu já ouvi muito, né? Esse exemplo de que o argumento de que a moção é inconstitucional. Em vez de você falar que é inconstitucional, até porque imagina num torneio internacional, como é que seria isso, né? Cada país tem uma constituição diferente. Então, faria uma pergunta assim, peraí, é inconstitucional com relação a que Constituição? Porque, cara, eu sou da Turquia, tá ligado? Não sou do Reino Unido, que nem Constituição escrita tem. Não sou dos Estados Unidos, por exemplo. Não sou do Brasil. Não sei o que é esse artigo 5º que você está falando. É mais legal, é mais interessante, é mais proveitoso, é mais produtivo que você utilize, ao invés de usar o argumento de autoridade, que por si só é uma falácia, da Constituição, você tente compreender por que aquilo é um direito. O que faz aquilo ser tão importante que tenha sido positivado na Constituição. Tenta capturar a essência argumentativa que faz daquilo um direito, por que aquilo é importante, por que as pessoas se importam com aquilo, o que a vida com aquele direito, o que a vida sem aquele direito, como que aquela moção prejudica de modo inevitável e gravoso esse direito. Tem muito mais a ver com o debate competitivo do que simplesmente utilizar o argumento de autoridade, que aí também você está batendo muito numa coisa chamada fiat do governo, que é uma noção do debate competitivo de que se está sendo debatido é porque o governo tem os meios para promover aquilo. Então a gente não está falando se é inconstitucional ou não, porque isso fere o fiat do governo, ou seja, mata o debate. Não, se a gente está debatendo pode ser feito, seja uma emenda à Constituição, seja uma nova Constituição, isso não vem ao caso. Beleza, gente. Última dica. Cuidado com definições muito restritivas ou muito criativas. Isso é importante, principalmente no contexto do debate competitivo brasileiro. Não utilizem definições, não ganham um debate. Você não quer ganhar um debate na definição. A definição não é, vou fazer aqui uma definição que, apesar de, se você fizer uma interpretação muito louca, você até consegue encaixar aqui nessa moção, essa interpretação, não é a interpretação mais razoável, mais lógica e mais óbvia. E você faz isso com o intuito de pegar outra equipe de surpresa. Ou então, porque você está mais acostumado a debater determinada coisa, então você restringe a moção para isso aqui, que também é outra coisa chamada squirreling, que é tentar desviar o argumento da moção, o que ela deveria ser. Isso fere o espírito da moção, isso fere o fair play, que é característica do debate competitivo. Ninguém aqui quer pegar outra surpresa, quer ganhar no mérito. Estamos debatendo a mesma coisa, mas eu vou mostrar por que o meu argumento é melhor e não por que a minha definição é melhor. Eu já vi debates sobre definições, em que cada casa queria definir de um jeito, e daí começava um debate sobre as regras, mas na verdade o governo não definiu, então o líder da oposição definiu, mas essa definição não foi razoável, então este membro aqui fez essa definição, então a definição válida é essa, não é essa. Enfim, isso tende a sumir quando, principalmente, o debate competitivo internacional tem a resposta para muitos desses problemas que ainda assolam o debate competitivo brasileiro,
e isso tende a sumir com a aproximação do debate competitivo brasileiro dos modos internacionais. Assim espero. E tinha mais uma dica, gente. Para encerrar, última coisa. Evitem extremismos, tragam nuance no debate. É muito menos plausível se você traz algo muito muito extremista. Lembra daquele argumento de a humanidade vai acabar na moção do Central Open? Tente trazer mais nuances. Ok, na verdade, o mundo, do jeito que o mundo funciona, o mundo é complexo. Existem certos indivíduos que vão se comportar assim, outros indivíduos vão se comportar assim, outros indivíduos vão se comportar assim. Trazer freios e contrapesos, como as instituições em jogo elas atuam em conjunto, se limitando. Não necessariamente algo muito maluco vai acontecer, tipo, cara, Trump foi eleito, então vai acontecer uma guerra. Em 2016 era só o que tinha de moção de Trump, e que se Trump fosse eleito, inevitavelmente, obrigatoriamente ia acontecer uma terceira guerra mundial. Ainda não aconteceu. E um exemplo prático sobre nuancização foi a primeira ronda do Open do Porto de 2016. Esta casa revelaria os poderes mágicos dos feiticeiros a todos os trouxas. Sim, uma moção no universo de Harry Potter. E a oposição quis trazer a ideia de que, ok, vai ter gente que vai gostar disso, vai ter gente que vai abraçar os bruxos. Porém, basta um grupo minoritário, e sempre tem essa galera extremista, que tem medo. No fundo, todos nós temos medo daquilo que a gente não conhece. Mas essa galera extremista, eles têm um medo profundo de morrer e de ser subjugado pelos bruxos. Então eles vão, escondido, tentar descobrir um modo, seja através de... que eu estou viajando, manipulação genética. Eles vão tentar achar um jeito de exterminar os bruxos. Seja tirar a magia deles, seja matar todo mundo mesmo. Vai ter essa galera extremista. Então perceba que aqui, apesar de eu estar trazendo algo grave, né? Poxa, vão querer exterminar. Mas eu estou fazendo uma nuancização. É um grupo pequeno. Mas construindo argumentativamente que mesmo este grupo pequeno, ele tem poder de fazer isso. Mesmo que outras pessoas gostem dos bruxos. Gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês gostem, que seja útil de certa forma. E eu espero vê-los vocês em breve, seja pessoalmente, seja em outros vídeos. Quem sabe até lá fora. Num debate, num torneio internacional. Tá bom, gente? Tchau.